Olá a todos, hoje dia 13 de junho de 2026, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e hoje um tema de extrema importância que não se esgota, a professora Carla Bettina Andreucci Polido vai falar sobre luto perinatal. A professora já faz parte deste grupo, mas não dispensa apresentações. Ela é médica obstetra, tem mestrado e doutorado em tocoginecologia pela Unicamp, pós-doutorado na London School of Aging and Tropical Medicine, professora adjunta no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, membro da Comissão Nacional Especializada de Urgências Médicas da FEBRASMO e membro da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Professora, seja muito bem-vinda, e é um tema que, para nós, né, não se esgota, falar da dor, dos mitos, dos tabus, do grau de importância que tem para os profissionais, familiares, gestores que trabalham aí nessa rede de atenção. Então, seja muito bem-vindo, obrigada por estar conosco mais uma vez, a palavra é toda sua. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Então, a gente vai falar hoje de um assunto que é um pouco espinhoso em obstetrícia, né, em quem trabalha com pré-natal e assistência ao parto e ao pós-parto, mas que é muito necessário, como a própria Adriana já disse, né? Então, eu peço licença aqui para compartilhar a tela com vocês. Está entrando já em modo exibição, em modo tela cheia, só um minutinho. Está pensando aqui, pronto. Então, eu quis incluir o luto gestacional e o perinatal, porque a gente tem uns conceitos um pouquinho diferentes, né, do que é gestacional, que é na gestação, e o perinatal, que inclui o óbito após o nascimento, né, ou logo antes do nascimento, porque o gestacional, ele inclui também as gestações iniciais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Não tem grandes novidades do que a gente já trouxe, mas como é um assunto pouco abordado, eu acho bastante interessante que a gente retome essa discussão. Então, a gente tem, na verdade, um grande primeiro desafio, que é a inversão da ordem natural das coisas, que é perder um bebê intraútero ou logo depois do nascimento, né? Então, quando os pais morrem, você perde o passado, mas quando os filhos morrem, a perda é do futuro, né? E aí a gente vai ter, durante toda a minha apresentação, vários depoimentos de pessoas que passaram por essa experiência de perda gestacional e perinatal, porque, na verdade, a ideia de trabalhar com esse tema, que é um tema, inclusive, que é uma das minhas linhas de pesquisa, foi justamente por ver a experiência das pessoas que eram cuidadas por nós e como elas sentiam esse atendimento, né, pelas equipes multiprofissionais de saúde. Então, na verdade, a gente já está diante de uma dor muito grande, que é a dor da perda, né? E a gente tem uma particularidade da perda, inclusive intraútero, de uma experiência não vivida, mas, além disso, a gente tem a perda causada pelo tipo de atenção que essas pessoas recebem, né? Então, veja o depoimento da Patrícia, que perdeu 2 bebês, né? Eu fui cuidada e me cuidei da dor da partida dos meus bebês, mas eu nunca consegui lidar com a dor da assistência recebida naqueles que foram os piores dias da minha vida na maternidade. Então, a questão realmente de que a gente pode piorar muito uma condição que é muito ruim, né, que é muito traumática do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico também, mas principalmente emocional. A gente pode transformar essa experiência pela forma como a gente lida com ela dentro das nossas instituições, né? E aí eu estou incluindo, inclusive, as unidades de saúde que fazem o acompanhamento pré-natal e o pós-parto, né? Baseado nessas experiências que a gente teve de atendimento dessas pessoas, a Heloísa Salgado, que é uma psicóloga, e eu, né? A Heloísa também é professora universitária, também com pós-graduação, a gente resolveu olhar para a literatura internacional para ver o que a gente tinha com relação a esse tipo de manejo
do cuidado às pessoas que experimentam as perdas gestacionais e perinatais em outros países, né? E a gente se baseou basicamente no manual do Reino Unido, que é esse de baixo, o azul aqui, o SANS, né? E o manual canadense, para escrever um livro, né, que é esse Como Lidar o Luto Perinatal, que trata muito do que a gente vai falar aqui e que tem, inclusive, esses relatos das pessoas que viveram as experiências, né? Então, a gente tem que lembrar que um dos marcos de desenvolvimento da família é ter um filho. A gestação marca um período de transição, uma mudança de identidade de cada indivíduo dessa família, principalmente da pessoa gestante, né? E você tem uma redefinição de papéis. Então, se cria a mãe, o pai, o irmão mais velho, os avós, que eram papéis que não existiam antes dessa gestação, né? Então, a morte de um bebê é um evento completamente inesperado nesse contexto, e isso é uma primeira questão que a gente tem que levar em conta, né? E aí tem esse depoimento do Matheus, que é o pai de um bebê com microcefalia por Zika, que vocês se lembram, alguns anos atrás a gente teve esses casos de Zika aqui no Brasil. Quando nasceu foi como uma bomba, eu tinha tantos sonhos, eu queria que praticasse esportes, brincasse, fosse saudável e forte. Então a gente tem que entender que o luto não está relacionado apenas com a morte do concepto ou do bebê depois do parto, mas sim com o luto do bebê saudável, né, com a expectativa de uma gestação saudável, de um produto saudável dessa gestação, que é interrompido por uma condição grave, né, de morbidade grave desse bebê gestado. A Ellen com 7 semanas de gestação, e é muito importante que a gente destaque que quando a gente está falando de luto gestacional, a gente está falando, inclusive, das perdas precoces, que são muitas vezes minimizadas por nós, né? A gente acha que é tão comum, que é tão insignificante em termos de risco à saúde, que muitas vezes a gente minimiza a dor das pessoas que têm as perdas precoces. Então, a Ellen conta. Já sangrando, perguntei para o ultrassonografista se ele tinha visto alguma coisa, e ele secamente respondeu: seu útero não tem nada dentro. Aliás, nem grávido parece que esteve. E tudo que eu queria escutar é que eu continuava grávida, apesar do sangramento. Foi como se naquele momento ele tivesse tirado de dentro de mim o filho que eu tinha planejado por tantos anos e carregado por várias semanas. Então, na verdade, esse profissional, ele não interrompeu a gestação da Ellen, mas a forma como ele comunicou a perda desse bebê que ela estava esperando causou esse impacto de, inclusive, dela responsabilizá-lo pela perda, né? Porque, em suma, é isso que ela está dizendo. Então, a gente precisa ter em mente o que a gente fala nesses momentos vai impactar para o resto da vida dessas pessoas, o resto da vida e da saúde emocional dessas pessoas, né? A morte em obstetrícia, intraútero, principalmente, é uma questão marginalizada, oculta nas agendas políticas, né? As taxas de natimortalidade, por exemplo, não foram incluídas nos objetivos do desenvolvimento do milênio, né? Dos objetivos sustentáveis do desenvolvimento do milênio, o ciclo que está previsto para acabar em 2030. Essa taxa de natimortalidade não é monitorada pelas Nações Unidas e não foram incluídas nas medidas de carga global de doenças. Então, na verdade, a gente está falando de um problema invisível, como se não existisse. Ele é minimizado, inclusive, nos indicadores de saúde internacionais e nacionais, né? Porque existe essa crença de que a morte de um feto, ou de um recém-nascido, ou mesmo de um embrião, né, seria menos difícil de enfrentar do que a morte de uma criança mais velha, que já teve identidade, que já tem uma personalidade, que já teve uma convivência na família. A sociedade e os profissionais de saúde não reconhecem as perdas perinatais, silenciando a experiência de mães e pais. Então, o luto não reconhecido é uma perda que não é ou não pode ser reconhecida abertamente, lamentada publicamente ou apoiada socialmente. Se torna um problema invisível. As pessoas são julgadas por sentirem dor pela perda de um bebê intraútero, principalmente quando essa perda é muito precoce, né? E, na verdade, a gente tem um impacto mundial da morte em obstetrícia. A gente tem cerca de 2,6 milhões de natimortos no mundo por ano, né? E essas estimativas, elas são subnotificadas, elas podem ser ainda mais altas se a gente considerar que muitos óbitos fetais não são registrados como tal, né? Se somarmos aos natimortos os óbitos neonatais, esses números podem ser ainda maiores, mas a gente não tem ideia desses números reais na população mundial, né? E a gente já tem estudos mostrando que a perda gestacional e o luto perinatal
tem impacto para a saúde das mulheres. A gente tem associação com sintomas depressivos, que incluem culpa, incapacidade para a reprodução saudável, né? Elas se sentem incapazes. A gente tem que fazer um parênteses aqui, lembrar que a média de estimativa de filhos para a população brasileira é menos de 2 hoje em dia. Então, o impacto da perda de uma gestação é um impacto muito grande nos planos dessa família, né? Principalmente se a gente pensar que as gestações estão sendo mais tardias, né? As pessoas estão priorizando carreira e estão postergando a gestação, então as chances de engravidar, porque biologicamente a gente continua com as mesmas chances ao longo de toda a nossa vida, né? Ou seja, diminui essas possibilidades depois dos 35 anos, a gente tem realmente um impacto maior, né? Causando aí ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que é um quadro bem específico de saúde mental, ideação suicida, pânico e fobias. A gente tem também consequências socioeconômicas, né? Então, por causa dessas perdas, a gente tem crises familiares, a gente tem dificuldade de retorno às atividades laborais, às atividades ocupacionais e alto custo de cuidado em saúde, incluindo a saúde mental. A gente sabe o impacto que a saúde mental tem na população mundial hoje, principalmente depois da vivência da pandemia, né? Que isso acabou pondo uma lupa aí para a gente enxergar um pouco melhor esse impacto da saúde mental, mas isso já acontece relacionado à perda gestacional e o luto perinatal. E o processo de luto, ele demora, né, a pessoa demora para sair desse ciclo, né? Pode durar meses, anos e pode ter impactos significativos em gestações futuras, né? Aí a gente tem, né, a teoria da Rando do processo de luto, do 6R. Eu vou falar rapidinho isso aí, mas para a gente entender um pouquinho o contexto. Então, no primeiro momento, precisa haver o reconhecimento da perda, a reação à separação, revisar ou rememorar a perda, e aqui o parênteses de novo, no caso da perda gestacional, a gente não tem quase nada de concreto para revisar ou rememorar a perda, né? Porque esse bebê não nasceu vivo, não houve um vínculo material, o vínculo era um vínculo, na verdade, das projeções dessa gestação ou do pouco de relacionamento que essa pessoa gestante teve com esse conceito dentro das limitações dessas relações quando acontece a gestação, quer dizer, a percepção de movimento, a percepção dos soluços, né? Qualquer percepção aí da vitalidade do bebê. Essa é a única lembrança que essas pessoas têm desses bebês quando eles morrem intraútero, né? Precisa haver o renúncio ao apego, que é renunciar à maternidade e à paternidade planejada. Então, é um luto concreto da maternidade, não só da perda do bebê, né? Precisa haver um reajuste à nova situação, mas sem esquecer a vivência anterior vai fazer parte desse reajuste e reinvestir numa nova relação, que na verdade seria uma nova gestação. Então, vocês vejam que há impactos em médio e longo prazo, mesmo depois da perda, para as gestações futuras, né? Esse ponto 3, que revisar ou rememorar a perda, particularmente na gestação, é muito significativo. A gente não tem quase nada para lembrar desse bebê, tá? E a gente tem o lado dos profissionais, que não pode ser minimizado, né? Principalmente quando a gente está lidando com obstetrícia, profissionais de obstetrícia, sejam enfermeiros obstetras, obstetrizes, ou médicos que fazem assistência ao parto, ou médicos obstetras, né? Existe um impacto muito grande e negativo de se perder um bebê, porque, na verdade, também para o profissional, porque a gente não espera esse desfecho em obstetrícia, né? É um desfecho raro em obstetrícia, pelo menos é para ser raro em obstetrícia, né? Então, mesmo atendendo com frequência casos de morte, os profissionais experimentam desconforto para a comunicação das más notícias, seja da morbidade, do que a gente, entre aspas, a gente deve evitar esse termo, mas incompatibilidade com a vida, né? Dar um diagnóstico aí de uma patologia que não provavelmente vai levar a óbito ou logo após o nascimento ou mesmo intraútero. A gente tem desconforto para lidar com essa comunicação, porque a gente realmente não está preparado também, os profissionais, para lidar com a perda. Falar sobre a morte também pode ter gatilhos para os próprios profissionais. Eles podem reviver as próprias experiências, né? A gente sabe que o aborto de primeiro trimestre, particularmente, ele é muito comum, chega a atingir 25% das gestantes, então é muito possível que um profissional de saúde também tenha tido uma perda gestacional, um aborto, e aí tem uma dificuldade de lidar com o cuidado
de outras pessoas que estão passando por uma experiência que ele não elaborou muito bem, porque ele também não teve oportunidade quando ele precisou ser cuidado, né? Então, a gente precisa, nesse caldeirão de problemas, a gente também precisa considerar a emoção dos profissionais da assistência. É difícil para a equipe de saúde das maternidades lidar com resultados negativos, principalmente, e aí é o pulo do gato, quando a gente não tem o protocolo para lidar com o protocolo específico para lidar com essas questões, né? Está aparecendo algum risco aí na tela, mas não, vocês estão vendo? Não sou eu que estou fazendo. Acho que na hora de mudar, professora, você ativou sua canetinha, que a gente Será? não consegue. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu tirar. Não, peraí, canetinha, caneta. Agora você tem que apagar, né? Senão vai ficar em todas... Vai ficar em todas as slides, né? Vai. Meu Deus. Mas pode deixar. É a única coisa não aparece para mim a opção da borracha. Parece só da caneta. Mas foi você que riscou. Mas tudo bem, dá para a gente ler. Pode continuar. Deixa eu tentar aqui apagar, peraí. Faz isso. Porque a borracha ela tá apagada para mim, entendeu? Gente, que tristeza. É ruim. Bom, porque ele fica pertinho da onde muda a tela e aciona a caneta. Eu nem percebi aqui. Bom, é que para mim a opção de apagar da borracha, ela não aparece, entendeu? Sim, mas podemos seguir. Tá, vou seguir porque eu não vou conseguir apagar. Não, só voltar aqui que eu não terminei. Então, para estar apto para oferecer uma assistência mais qualificada, o profissional também precisa de acolhimento, precisa de uma formação específica, a gente precisa criar esses protocolos e essas discussões em grupo dos casos que a gente atende, para realmente a gente criar essa rede de apoio para nós, né? Para nós que somos profissionais que vamos eventualmente lidar com esses casos de luto. Não tem como não lidar com esses casos de luto ao longo da nossa trajetória profissional. Tá? Então, o impacto da perda de uma gestação ou o óbito de um bebê envolve, para todos os envolvidos, envolve as reações de choque, surpresa, frustração, decepção. E aí a gente vai ter um conjunto de sintomas que vão aparecer, e eu destaco que isso também pode acontecer entre os profissionais, né? Então, cansaço, desmotivação, fadiga, medo, perda de referência da normalidade, a necessidade do uso de psicotrópicos, principalmente ansiolíticos, choro, hostilidade. Eu queria destacar aqui a hostilidade, a gente não pode esquecer que a primeira reação muitas vezes é de hostilidade com a equipe, e a gente, como equipe, tem que entender que isso não é pessoal, mas é uma reação à experiência, né? E a gente tem que acolher essa reação com toda a dificuldade que isso implica. E todas essas questões podem aparecer em todos nós, né? Inclusive nos profissionais, mas principalmente na família que está vivendo o luto, né? Então, alteração ciclo sono-vigília, revolta, hiperatividade, absenteísmo, então, os impactos ocupacionais, rebaixamento de concentração, perda de foco e etc. Então, lembrar dos estágios do luto, né? O primeiro estágio seriam, esses estágios, na verdade, eles foram propostos como uma linha temporal de evolução. Então, o primeiro estágio, no primeiro momento, seria a negação e isolamento, o segundo estágio, a raiva, o terceiro, a barganha, né, a negociação, o quarto, a depressão, e o quinto. E aí a gente pensa que, na verdade, a experiência pessoal das pessoas, ela pode não seguir essa linha temporal, então a gente tem que estar lidando com todas essas diferentes reações em vários momentos, passando de um para outro e regredindo para os passos iniciais ou avançando etapas. É bem natural que isso aconteça, a gente tem que estar preparado para isso, né? Aí aqui um depoimento de uma moça que passou por uma gestação ectópica, que é bastante interessante para o nosso ponto de vista, né, para a gente estudar esse tipo de relato. Chega uma junta médica que veio falar comigo sobre o meu diagnóstico, e um médico com quem eu não havia tido contato até o momento me informou que eu iria entrar em cirurgia e tirar uma das trompas. Assim, sem me explicar nada ou dar qualquer apoio emocional. Nem grávida eu sabia que estava.
de portas abertas para que qualquer pessoa que passasse ali escutasse a notícia e o meu choro. Em questão de minutos, eu descobri que estava grávida, que havia perdido o bebê, que o caso era sério e que precisaria passar por uma cirurgia e perder uma trompa. Então, vejam que é um quadro grave, é uma emergência, a gente sabe que uma gravidez ectópica rota é uma emergência clínica, essa mulher precisava imediatamente de uma cirurgia, mas havia alguns minutos aí que a gente podia ter para conversar com ela de uma forma privativa e tentando explicar para ela de uma forma mais tranquila, acolhendo a questão emocional dela, para explicar que ela estava com uma gravidez ectópica. Porque é isso que vai ficar na memória dela, né? É esse impacto de como ela recebeu a notícia do diagnóstico e do procedimento que ela precisava fazer. Então, a realidade das maternidades hoje é que muitas pessoas que passam por perdas gestacionais são internadas em quartos com gestantes ou puérperas que têm um bebê vivo, elas não são isoladas, o que contraria de forma completa o conceito do alojamento conjunto, né? Alojamento conjunto é mãe e bebê saudáveis, né? Então, a gente não poderia colocar mães que tiveram perdas ou que estão induzindo bebês em óbito ou sem prognóstico no mesmo quarto, no mesmo ambiente de pessoas com bebês saudáveis, né? A gente sabe das limitações físicas das maternidades, mas a gente tem que entender que isso é um contrassenso dentro das melhores práticas, então a gente precisaria trabalhar para que essas pessoas fossem isoladas, né? Abandono por parte dos profissionais, de novo, as maternidades elas são lotadas e a gente minimiza as pessoas que passaram pelas perdas, né? A gente minimiza os quadros das perdas, a gente prefere cuidar de pessoas com bebês vivos que têm prognóstico, então a gente acha que não precisa olhar para essas pessoas que estão induzindo uma perda. Atraso, descaso com tratamento com prescrição, né, pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente, até maus tratos, né, grosseria, estupidez, birra, cara feia, falta de vontade de ajudar, porque parece que é melhor lidar com bebês que estão saudáveis, mães que estão saudáveis, que aquilo ali uma pedra no nosso sapato, tem que cuidar ainda dessa pessoa sobrecarregando o meu plantão, né? O argumento de que a prioridade é para mães de bebês vivos, e aí o desrespeito, o menosprezo com os sentimentos e com a vivência do luto, achando que, na verdade, aquilo é uma coisa menor, é uma dor menor, que não precisa ser valorizada. Muitas vezes a gente vê que as pessoas não leem o prontuário, então troca o plantão, e as pessoas entram no quarto e tratam aquela pessoa que está lá internada, induzindo um óbito fetal, como se o bebê estivesse vivo. Então pergunta, por que você está chorando? Por que já escutaram o coraçãozinho do bebê? Já veio a sua comida e ela está em jejum, né? Então, a gente precisa realmente identificar essas pessoas nas enfermarias para que elas não sejam tratadas como se elas estivessem com o bebê vivo, tá? Isso é muito simples da gente fazer. E aí, baseado em todas essas vivências, a gente fez, nesse nosso livro e num outro artigo que a gente publicou, que eu vou mostrar para vocês também, as propostas para como seriam ideais as condutas de atendimento quando você está diante de uma perda gestacional, né, para ajudar essas pessoas a lidarem com o luto gestacional e perinatal, tá? Aí a primeira coisa é aquela regra básica, né, da empatia, se colocar no lugar da pessoa, né, como você se sentiria se estivesse ali naquele momento, recebendo a notícia que você está prestes a dar, né, como que você gostaria que essa notícia fosse veiculada para você, né? Ter empatia não é a mesma coisa que ter compaixão, né? A compaixão, na verdade, significa se solidarizar com a perda, a empatia é tentar trocar de lugar, a compaixão é que você fica conectada do ponto de vista da solidariedade com aquela questão, né? Então, um comportamento e um sentimento a respeito de uma pessoa que está sob os nossos cuidados, reconhecer que o sofrimento existe, não porque você se coloca no lugar, tá? Mas porque a pessoa está dizendo que está sofrendo, e isso basta. Então, você, na verdade, está reconhecendo a perda que ela está vivendo, né? Você compreende que é sofrimento, você não precisa se colocar no lugar dela, tá? Então, são coisas diferentes. A gente pode ter empatia, e a empatia, ela geralmente está relacionada com uma tendência emocional do cuidador. Então, tem cuidadores que não vão ter empatia, mas que vão ser bons cuidadores se tiverem compaixão e se seguirem protocolos, né?
mas a gente pode também ter a empatia, principalmente se nós, como pessoas e não como profissionais, tivemos uma vivência semelhante. Então, é mais fácil que a gente faça essa conexão empática, né? Mas, independente disso, a gente precisa realmente escutar a queixa daquela pessoa, a dor daquela pessoa e se solidarizar com essa dor, com esse sentimento que ela está dizendo que ela tem, né? Então, reconhecer a veracidade desse sentimento, mesmo que ele, para nós, não faça o menor sentido. Isso seria a compaixão, tá? E aí a Paula, que teve um óbito fetal com 36 semanas, conta que ela não conhecia ninguém da equipe que estava em atendimento dela, que, aliás, é a nossa regra nas nossas maternidades de plantão, né? A gente recebe essas gestantes sem ter realmente nenhum vínculo anterior com elas. Ela sentia a tristeza de todos, porque, de novo, gente, em maternidades a gente não está acostumado, a gente não quer lidar com perdas. Os desfechos negativos é o que a gente justamente tenta evitar fazendo o pré-natal, fazendo o cuidado adequado. Então, é muito difícil para a equipe lidar com as perdas. Então, a Paula diz que sentia a tristeza de todos, percebia a equipe de enfermagem chorando e se consolando entre si. Passaram a sonda, pegaram acesso, o anestesiologista veio conversar comigo. É estranho, ninguém se apresenta. Desde a triagem até a cirurgia, eu ficava perguntando o nome de todos, queria saber, perguntei o nome dele, do anestesista. Então, como é interessante como a abordagem da equipe faz diferença, né? Então, se apresentar, dizer o que vai fazer, e, veja, mostrar que está sentindo compaixão e que está se compadecendo pelo quadro dela, isso não é ruim, né? A gente não pode criar uma barreira entre as pessoas que a gente está atendendo. A gente tem que ser profissional, mas a gente pode, sim, criar um vínculo de compaixão e, eventualmente, até um vínculo empático. Isso ajuda no nosso cuidado e não atrapalha, como se pensava até poucos anos atrás. Tá? Uma coisa muito importante é sempre perguntar. Em vez da gente presumir o que é melhor para aquela pessoa ou para aquela família, a gente vai, na verdade, informar sobre a situação, quais são as opções terapêuticas daí para frente, e a gente pode perguntar para eles o que eles desejam fazer dali em diante. Exceção para situações de emergência, por exemplo, uma gravidez ectópica, uma eclâmpsia, em que muitas vezes a gestante está, inclusive, inconsciente, né? Aí a gente vai ter que atropelar alguns desses passos, mas essa não é a maioria das situações de perda gestacional. Então, a gente pode explicar com palavras simples o que está acontecendo, dizer quais são as próximas condutas possíveis e perguntar o que a pessoa acha a respeito do que está sendo proposto, né? Aí a Lilian, né, um óbito fetal intraparto, quer dizer, estava em trabalho de parto e o bebê morreu. Ela conta que eu me recordo que eu não tinha pressa para que tirassem o Gustavo de mim. E isso era uma vontade muito grande das pessoas no hospital na hora. Todo mundo queria vir ali, cortar o cordão, levar ele embora, queriam tampar com lençol, não queriam me deixar ver. Então, era uma coisa assim, sabe? Eu peguei meu filho, eu rezei com ele, eu e o Léo, nós temos até uma foto do momento com um sorriso no rosto, porque eu falei assim, Léo, a gente vai olhar para essa foto, talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a alguns meses, e a gente vai lembrar que nosso filho vai ser uma rédea transformadora das nossas vidas. E eu quero que ele seja lembrado com alegria e não que ele seja lembrado com tristeza. Então, vocês vejam, essa mãe, ela queria a experiência de pegar o bebê, de ter contato com o bebê morto, que nasceu morto, e havia uma pressa da equipe para tirar esse bebê dela, de tentar poupá-la, entre aspas, do que seria a vivência dessa experiência. E aí a gente questiona realmente esse tipo de conduta, né? Uma coisa muito importante é nunca julgar. Então, a Fátima, mãe do Daniel, óbito durante o trabalho de parto com 42 semanas de gestação, ela conta: uma das pediatras que atendeu o Daniel foi no quarto e nos falou a real situação dele, falou de uma forma como que nos culpando por aquilo, aguardar 42 semanas de gestação. Até porque quando fazemos uma escolha, é sempre pensando no que consideramos ser a melhor delas, e tínhamos onde nos embasar para tal. Então, havia uma decisão tomada pela família, que era esperar a gestação, e uma pediatra que não sabia de nada dessa tomada de decisões, chegou e ficou responsabilizando a família pela escolha por esperar 42 semanas de gestação, né?
Então, pode até ser que esperar tivesse tido algum impacto na condição que acometeu aí o bebê Daniel. Mas será que nesse momento era o momento para que a gente tratasse dessa forma dessa questão? Né? Então, existe muito da assistência que tenta realmente, mas que acaba julgando, acaba realmente impondo um peso para a família que está vivendo o luto, que muitas vezes seria desnecessário. Né? Essas reflexões elas devem ser feitas, mas talvez não nesse momento. Talvez diante de posse de todas as informações. Foi conversado com vocês sabiam que havia risco, vocês sabiam que o ideal talvez fosse interromper antes a gestação, por que vocês optaram por esperar 42 semanas e assim vai, né? Lembrar que a gente nasce uma vez, morre uma vez. E para os profissionais, aquela é mais uma situação triste vivida no cotidiano da prática, mas para a família, provavelmente é a primeira e talvez a única. Lembrando que a média de filhos da população brasileira hoje é 2, né? Então, uma experiência como essa tem peso, se não o peso total, o peso aí de metade da vivência de paternidade e maternidade que eles vão ter, né? Então, a gente tem que minimizar a dor dessa experiência e não aumentar essa dor, mesmo que a gente tenha razão nas nossas colocações. A gente não quer ter razão, a gente quer acolher a família, né? Lembrar que esse provavelmente foi o pior dia da vida dessas pessoas, né? E aí a gente tem o protocolo para lidar com as famílias que estão vivendo o luto gestacional e o perinatal. Esse protocolo que a gente, de novo, propôs, ouvindo essas pessoas, lendo os protocolos internacionais, particularmente o canadense e o inglês, tá? Britânico, na verdade, né? E aí a gente propõe esse protocolo tentando adaptar para a realidade brasileira, né? Primeiro que a gente precisa reconhecer que o luto é um problema e que a gente tem dentro do hospital, protocolos que a gente treina, inclusive, em simulações, para lidar com problemas, por exemplo, como um incêndio, com um acidente pérfuro cortante, né? Com a necessidade do Covid, né? Na pandemia, com a necessidade de transferência do bebê para uma unidade de terapia intensiva, mas a gente não tem o protocolo estabelecido para lidar com a perda gestacional, com a morte do bebê intraútero ou intraparto, ou a morte logo após o nascimento. Tá? Então, na verdade, a gente precisa criar esse protocolo, assim como a gente tem o protocolo para lidar com incêndio, acidente pérfuro cortante, pandemias e transferências para a unidade de terapia intensiva. Para isso, a gente precisa treinar os profissionais e equipes com ações rápidas, coletivas e homogêneas. Então, são ações, na verdade, que não podem variar de plantão para plantão, né? A gente não pode ter uma conduta num plantão, mudou o plantão, a conduta vai mudar. Quando a gente tem um protocolo institucional, o protocolo vai ser seguido por todos os plantões, e aí a gente garante uma continuidade do cuidado, né? E esses protocolos, eles precisam ser específicos para os locais que a gente atende. Então, na minha instituição, o que é possível fazer? Qual que é a minha realidade? Com que grau de complexidade eu tenho e o que eu tenho de procedimentos para oferecer nessas situações. Então, existe um desenho de um protocolo geral, mas cada instituição deveria pensar um protocolo específico para suas características, né? Então, considerando a organização da maternidade, o esquema de plantão, flexibilidade de adaptação às necessidades e, inclusive, as perspectivas de cada família que vai ser atendida, né? E aí a gente tem o protocolo paciente, que é o brasileiro derivado do SPIKES, que foi originalmente criado para comunicação de más notícias em oncologia, mas que a gente adaptou para as condições de luto perinatal, tá? Então, é um mnemônico, né? Cada palavra aí lembra um procedimento, né? Então, prepare, acesse, convite à realidade, informe, tratar as emoções, não abandonar e traçar estratégia. E a gente fez isso específico para a obstetrícia, que eu vou detalhar aqui um pouquinho. Então, preparar e acessar. Procure saber o quanto a família sabe sobre a condição da gestação ou do bebê e quanto essa família deseja realmente conhecer nesse primeiro momento. A gente precisa garantir a privacidade para essa conversa, né? Uma cadeira, uma cortina para isolar essa família das outras famílias e o resto da equipe, ou, preferencialmente, um ambiente separado, né? Tem a próxima uma caixa de lenço, de papel, um copo de água. Esse tipo de atitude dá início à segunda parte do protocolo, né? Que é o convite à realidade.
A gente indica, no caso da família desejar ser atualizada sobre as condições da gestação do bebê, que essa condição é preocupante, né? A gente não vai dar uma notícia de chofre, a gente vai dizer que a gente tem uma notícia preocupante para dar, podemos utilizar frases como lamento, não tenho boas notícias, e aí a gente espera para ver a reação, muitas vezes eles choram, né? Existe aí uma manifestação emocional que a gente tem que acolher, respeitar. Aí se a gente sente que eles estão preparados, a gente pode continuar a falar aí o próximo passo, que é informar, né? A realidade da condição de saúde da gestação ou do bebê, a gente tem que ser delicada para expor, então não é dizer, nem parece que você estava grávida, por que esperou 42 semanas, né? Não é nesse momento, não é dessa forma que a gente vai falar isso, né? A gente vai dizer a condição atual do bebê, sem fazer julgamento, e de uma forma delicada, né? Esse momento pode não acontecer imediatamente após o convite à realidade. Então, às vezes, a pessoa não está preparada para ouvir. A gente pode esperar alguns minutos para eles elaborarem, que a gente vai dizer uma notícia aí pesada, com consequências devastadoras. De novo, estou falando de condições em que você não tem uma emergência clínica, uma urgência clínica, né? Sempre que é possível clinicamente que a gente tenha esse tempo para fazer essa comunicação, né? E as emoções. Quando o entendimento da situação acontece, aí eles vão manifestar as emoções. E muitas vezes a primeira emoção é uma revolta, e inclusive uma responsabilização da equipe, tá? E a gente tem, como eu já disse anteriormente, muita dificuldade de lidar com essas questões, e muitas vezes a gente se responsabiliza mesmo, né? A gente acha que a gente podia ter feito alguma coisa diferente. Mas nesse momento a gente não vai fazer nenhum tipo de manifestação, a gente vai simplesmente acolher essa responsabilização, essa revolta, essa dor, porque nesse momento, se a gente for discutir com eles, bater boca com eles, mas não é culpa nossa, mas foi o pré-natal que não fez, a gente fez tudo que a gente podia, não é isso que eles precisam, né? Eles precisam ser acolhidos na dor. E a gente tem essa dor também, mas essa dor a gente vai trabalhar em equipe depois. Nesse primeiro momento, a gente precisa de uma pessoa realmente um pouco mais equilibrada, que vai acolher essa dor, e vai dizer sinto muito, e vai simplesmente acolher o que eles estão dizendo de reclamação e sofrimento, né? A gente não pode abandonar essas pessoas, né? Deixar claro que a gente pode até deixá-los um minuto sozinho para eles elaborarem, mas que a equipe, onde que você está, ou onde alguma outra pessoa da equipe vai estar, para eles chamarem, porque muitas vezes eles precisam que você diga a mesma coisa várias vezes, né? Então, mas o fulano já não disse? Disse, mas eu preciso que você me diga de novo, né? Eles não vão falar dessa forma, mas você não pode estranhar que eles vão te perguntar várias vezes a mesma coisa, né? E aí a gente precisa ser muito claro com relação à condição do bebê naquele momento, e quais são os próximos passos do cuidado, ou quais são as propostas, que é traçar a estratégia. A gente vai explicar detalhadamente todos os procedimentos que podem ser realizados. Geralmente, a gente tem algumas opções, por exemplo, a gente pode começar a induzir imediatamente, a gente pode, na verdade, esperar até amanhã para começar uma indução, para a família se despedir, né? De novo, desde que não haja uma emergência clínica, né? A gente vai discutir com eles, a gente pode fazer uma cesárea, a gente pode colocar comprimido para preparar o colo, ou a gente pode fazer um preparo de colo com sonda vesical, né? Se ela tem uma cesárea anterior, ou como alternativa mesmo ao misoprostol, que é o comprimido, ou a gente pode começar a indução imediatamente com ocitocina, né? A gente vai discutir com eles quais são as estratégias e pactuar com eles o que eles decidem fazer. No caso, por exemplo, deles terem acabado de receber uma notícia de um óbito fetal intraútero, a gente pode muitas vezes liberar, eles não estão internados, vieram fazer um exame, você fez a comunicação do óbito fetal intraútero, ela pode ir para casa e voltar no dia seguinte para começar a indução. É sempre uma estratégia possível, desde que não haja uma emergência clínica, né? E aí a gente precisa realmente traçar essas estratégias. Lembrar que comunicar adequadamente a má notícia é não privar a família de informação, garantindo a privacidade e fazer o planejamento desse nascimento quando possível. Garantir uma experiência o mais próxima possível da normalidade. O que é normalidade? É o procedimento de indução de parto, de insistir na indução para o parto vaginal, que facilita o entendimento do luto, como alguns estudos têm mostrado para a gente, né? Existe a armadilha, eu vou falar mais para frente, a armadilha da solução rápida, né? Que é fazer imediatamente a cesariana,
sedar a pessoa que estava grávida, que estava parindo, para tentar poupá-la dessa experiência, mas isso, não se enganem, vai, na verdade, só atrasar o processo de elaboração do luto, tá? Então, é possível, sim, que a gente faça uma cesariana, mas a gente precisa dizer para ela que as evidências mostram que a experiência da indução costuma cursar com um processo de luto melhor elaborado em médio e longo prazo, tá? E aí depois, mesmo assim, ela decide pela cesariana, a gente vai acolher a solicitação de cesariana, mas a gente não pode simplesmente dizer, você prefere cesárea ou parto normal? A gente precisa realmente discutir quais são as alternativas, né? Aqui, como eu estava falando, a armadilha da solução rápida. A velocidade da resolução de uma gestação interrompida deve atender à emergência clínica da situação e também às urgências de demanda da família. Mas a nossa ansiedade enquanto profissionais deve ser trabalhada por meio de protocolos e pactos de conduta clínica que nos protejam de agir ao primeiro impulso, por mais misericordioso que isso possa parecer. Então, tentar realmente fazer uma cesariana para resolver a questão o mais rápido possível ou internar imediatamente para começar a indução intempestiva, isso, na verdade, pode estar privando essa pessoa e essa família de um tempo maior para a elaboração desse processo de luto, tá? Lembrar que a gente tem os pilares da bioética para seguir, né? E quando a gente fala em autonomia, que é um dos pilares, né, que é a escolha, né? Então, no caso, a escolha pela via de nascimento, ela não pode superar a beneficência e não maleficência, né? A gente não pode garantir a autonomia fazendo procedimentos que são prejudiciais, né? Quando a gente tem o tripé da bioética, a gente não pode causar mal, né? Então, se a escolha dela pela autonomia é mais arriscada para a vida dela, a gente, como médicos, precisa, como profissionais de saúde, precisa discutir isso dentro desse contexto, né? E a minha experiência no cuidado dessas pessoas é que, muito raramente, elas vão insistir num cuidado assim, pior, quando a gente explica os benefícios da indução, por exemplo, do parto. E a gente também não pode esquecer do outro pilar da bioética, que é a igualdade. A gente precisa oferecer os mesmos recursos terapêuticos para todas as pessoas igualmente, independente do plano de saúde que ela tem, se é público ou privado, independente de que pessoa ela é, se ela é preta, se ela é branca, se ela é um homem trans, se ela é uma mulher. A gente precisa realmente fazer esse cuidado de forma igualitária para todo mundo, sob nossa responsabilidade, né? Aí a Clarice é aquela mãe da última foto que a gente viu, a mãe do Martim, que foi um óbito intraútero, que induziu o parto, né? Então, deram-me a opção para voltar para casa e esperar pelo trabalho de parto espontâneo, mas eu optei pela indução. Os puxos vinham e eu me entreguei, fazia força e grunhia. Sentia meu filho descendo e voltando, até o último puxo, quando caprichei na força e ele saiu inteiro para as mãos da médica. Martim veio para mim quente, mole, na penumbra. Ele era a cara do pai. Estava morto, mas era lindo e bizarramente cheiroso. Tinha uma boca rosa perfeita. Eu queria beijar aquela boca, eu queria botá-lo no meu seio. Fiquei com ele ali, apertado contra mim. Então, essa é a experiência de uma indução de um feto morto de termo, né? E aí a experiência da mãe de pegar esse bebê e viver essa experiência do luto, que ela só consegue em uma condição de parto normal, numa cesariana, existem várias limitações para que isso aconteça. É possível, mas existem várias limitações. A Melissa, mãe do André, que foi um óbito fetal na 36ª semana por um descolamento prematuro de placenta, né? Parecia que a cada minuto eu ficava mais louca, maluca mesmo. E aquele choro dos outros bebês entrava na minha cabeça como se fosse faca rasgando meu cérebro e meu coração. Então, isso é sobre a gente manter essas pessoas na enfermaria, tendo contato com gestantes e bebês saudáveis, né? Esses relatos são muito comuns. Aqui, de novo, a Patrícia. Eu lembro que cheguei a pensar que enlouquecer após o parto da minha primeira filha, foi um óbito fetal de 33 semanas, tá? Ao passar a madrugada ouvindo bebês recém-nascidos chorando nos quartos ao lado. O fato é que, se eu não tivesse ouvido bebês recém-nascidos chorando naquela noite, o desfecho do meu parto não teria mudado. Mas bebês recém-nascidos chorando naquela noite machucaram ainda mais uma ferida enorme que acabara de se abrir na minha alma, no meu coração e nas minhas estruturas. Então, o quanto a vivência numa maternidade normal é prejudicial para a elaboração do luto nessas situações.
De novo, a gente entende as limitações físicas das nossas maternidades, mas a gente precisa ter um planejamento que inclui pensar nessa questão, né? Outra coisa também é essa coisa misericordiosa de tentar não deixar a mãe ver o bebê ou poupar a mãe de ver o bebê, né? Então, eu me lembro bem quando a médica veio e falou, você quer vê-lo? E eu falei, não, não é mais ele que está ali. E no momento eu não quis vê-lo. Depois de uns 2 dias, quando eu realmente comecei a entender o que aconteceu, o que eu estava vivendo, é que eu me arrependi de não tê-lo visto. Queria ter visto e pensava que eu nunca iria ver o rosto de uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Então, a importância realmente da família dizer que é válido e é desejável que as pessoas da família se despeçam desse bebê. E que, num primeiro momento, eles vão, algumas vezes, dizer que não querem, tá? De novo, na minha experiência, não é muito comum, geralmente eles querem. Mas, quando eles não querem num primeiro momento, a gente precisa estar disponível para oferecer isso alguns minutos depois, algumas horas depois, tá? Porque, realmente, não ver o bebê cria muitos traumas emocionais para essa pessoa, né? A Fátima, a mãe do Daniel, aquele das 42 semanas, né? Depois disso, segurar um bebê não tem o mesmo encanto. Parece que surge um medo de perder aquela sensação que ficou gravada, a sensação ficou gravada, da pele lisinha, do peso dele nos meus braços, da temperatura, do cheiro, do cabelo macio. Se eu fechar os olhos, eu consigo reproduzir perfeitamente essas sensações. A memória afetiva que segurar o bebê mesmo morto, mesmo com muita dor, né, a dor da despedida, a memória afetiva, ela é essencial para a elaboração do luto dessas pessoas. A gente tem, inclusive, em outros países, a situação de você ter berços frigoríficos para mães que não só querem ver o bebê, como querem passar dias com esses bebês, mesmo em óbito. Veja, não estou dizendo que a gente tem que fazer isso nas nossas maternidades. A nossa realidade cultural, inclusive da questão do nosso clima, é completamente diferente. Eu só trouxe essa experiência para vocês, para a gente ver o quanto é importante que a gente tenha oportunidades de proporcionar esse contato com os bebês depois do óbito, independente da idade gestacional e independente das condições em que eles nasceram. Se eles nasceram com malformações graves, a gente vai preparar essa mãe, esse pai, essa família, para ver esse bebê. O que hoje, na nossa realidade, com o ultrassom, não tem muita dificuldade, porque muitas vezes ela já sabe da condição desse bebê, ela já sabe que esse bebê tem uma malformação, por exemplo, crâniofacial, né? Ou tem uma malformação torácica, ou tem uma malformação de membros inferiores, ela sabe o que ela vai ver, ela já viu na imagem do ultrassom. E concretizar essa visão não piora o quadro de luto dela, pelo contrário, né? Eu tive, por exemplo, uma gestante uma vez que não quis ver a filha e a gente fotografou o bebê. E depois de alguns dias ela veio lamentando e eu tinha a foto para mostrar para ela. E ela abraçava a foto e dizia como minha filha era linda. E, na verdade, era uma bebê que tinha várias malformações. Só que ela contou depois para mim, eu tinha imaginado que ela era muito feia, que ela era um monstro, e na verdade ela era linda. Então, para vocês verem que o que eles imaginam, muitas vezes, pode ser muito pior do que aquela realidade concreta de segurar o bebê morto, mesmo com malformações no braço, tá? A gente também pode preparar esse bebê, principalmente se ele tem essas malformações, né? Limpar o bebê, mas não dar banho por causa do cheiro. O cheiro, lembrar que essas perdas, na esmagadora maioria das vezes, são assépticas, então o bebê não existe apodrecimento, não existe mau cheiro, né? Então a gente limpa só para tirar sangue, para tirar mecônio, mas a gente não tira o cheiro dele, a memória olfativa é muito importante. Aí a gente pode, inclusive, perguntar se eles têm uma roupinha que a gente quer que coloque no bebê, então, para levar esse bebê já com essa roupinha, né? Levar o bebê no bercinho, não enrolado em pano, né? Não levar. Eu vi esses dias uma notícia de um saco plástico, né? Que entregaram o bebê num saco plástico para a mãe. Não, é como se fosse um bebê vivo, né? Dentro de um bercinho, enrolado, inclusive, em mantinhas, chamar o bebê pelo nome e não abandonar esse contato que eles vão ter com esse bebê em óbito, né? E aí a caixa de memórias, que é uma proposta bem interessante. É uma caixa de memórias do Canadá. Na verdade, a gente pode criar uma caixa ou um envelope, não precisa ser uma caixa, pode ser um envelope, que a gente vai colocar a mecha de cabelo do bebê, a digital da mãe e do pé, da mão e do pé, alguma foto que a gente eventualmente tenha feito,
as roupinhas que o bebê usou, as pulseiras de recém-nascido, eventualmente cartas da equipe e folhetos que orientam no processo de luto, citando grupos de apoio no pós-parto ou pós-perda. A gente tem cada vez mais esses grupos. Aqui na minha região, eu estou em São Carlos, aqui na minha região a gente tem grupos na minha cidade, São Carlos, mas principalmente em Araraquara, que é o Grupo Transformação, que é um grupo muito forte que acolhe as pessoas enlutadas de perda gestacional. Então, a gente tem essa rede de apoio, inclusive nas mídias sociais, que são muito importantes, tá? E a Fátima fala, né? Por que não oferecer a foto, dizer que ela vai ficar arquivada no hospital e que, se um dia os pais quiserem, podem ter acesso? Achei válida, porque eu mesmo não entendia nos primeiros dias como alguém poderia querer uma foto assim. Então, mesmo que tivessem retratado o bebê, não sei se teria trazido para casa inicialmente, mas hoje eu gostaria muito de ter esse registro e saberia onde encontrar, quer dizer, vai na maternidade para buscar. A gente pode, inclusive, fazer essa caixa ou esse envelope com esses detalhes e guardar por algum tempo na maternidade e avisar a pessoa que ela pode vir buscar depois de algum tempo, né, um prazo aí que a gente vai determinar dentro das nossas capacidades institucionais, para que ela possa buscar isso em qualquer momento, né? Eu queria falar rapidinho também a questão da apojadura, né? Lembrar que a gente, de forma protocolar, a gente inibe a lactação, né, dessas pessoas que perderam os bebês, mas que existem alternativas. A gente pode pactuar com os nossos bancos de leite, para, inclusive, essas pessoas fazerem doação de leite, tá? É lógico que a gente tem que ter um fluxo de atendimento rápido. Essas pessoas que vão doar leite, elas têm mais risco de fazer mastite, então elas precisam de um acompanhamento longitudinal, mas a Perla, que é essa mãe de Araraquara, inclusive, que criou o Grupo Transformação, ela fala que ela queria doar o leite, que ela sentiu, na verdade, que se ela doasse o leite, ela teria também elaborado melhor o luto, porque ela se sentiria útil para outros bebês. Então, é uma coisa que a gente pode realmente discutir nas nossas instituições. Isso saiu, inclusive, numa reportagem da Folha, na época que a gente lançou o nosso livro, tá? É uma possibilidade. E esse aqui é o nosso artigo, estou finalizando, tá? Esse é o nosso artigo com o protocolo para as maternidades. De novo, é um protocolo que a gente tem várias opções, e aí, idealmente, vocês poderiam... Esse é o QR Code para o artigo, tá? É um artigo que está aberto, é gratuito. A gente pode, na verdade, ler esse protocolo e, de repente, desenhar para a nossa realidade, para a nossa instituição, o que é possível, o que é viável ser oferecido, tá? E aí não precisa fazer tudo, mas a gente pode fazer várias coisas que estão no protocolo, inclusive na criação da caixa de memórias, né? A gente precisa realmente treinar os profissionais e as equipes de saúde para lidar. E aí a gente recomenda a criação do profissional de luto, que pode ser um psicólogo, mas não precisa ser um psicólogo, alguém da equipe que vai realmente tratar das diretrizes e capacitar, fazer educação permanente das equipes, as reuniões de equipe, toda vez que tem um caso de óbito, que a gente discuta, que a gente veja na equipe o que foi. Aí eu não estou falando da etiologia da perda gestacional, mas eu estou falando basicamente do que a gente, como a gente viveu como equipe essa perda, quais são as fragilidades e as fortalezas que a gente identificou nesse atendimento e o que a gente pode melhorar numa próxima situação, tá? Então, o profissional de luto realmente pode ajudar muito nisso, né? A gente realmente precisa pensar na criação de memórias positivas, personalizar a abordagem, criar os protocolos e fazer um diálogo aberto entre todas as pessoas envolvidas nos cuidados. E aí eu estou falando, inclusive, da recepção da maternidade. Não adianta nada a equipe de saúde ter um acolhimento adequado se a equipe da recepção, o anestesiologista, ou mesmo o pediatra que vai cuidar eventualmente do bebê que vai nascer vivo e vai a óbito logo depois. A gente precisa ter essa mesma linha de cuidado de forma contínua e igual, né? Lembrar também que é interessante fazer exame pós-mortem para tentar ajudar no diagnóstico causal da perda, e aí isso também pode ajudar a elaborar o luto, tá? Essa aqui é a diretriz do nosso artigo, que fala, na verdade, que a gente tem que acolher o luto desde a gestação até o acompanhamento pós-óbito, e esse acompanhamento só vai terminar no final da gestação seguinte a essa que evoluiu com a perda. Então, o acompanhamento tem que ser longitudinal e contínuo até o final de uma próxima gestação, se essa for a opção da família, né? Muitas pessoas vão parar nessa mesma gravidez, né?
Então, garantir a continuidade do cuidado é essencial. Lembrar que a gente precisa, vai pensar no planejamento de uma nova gestação, a gente pode orientar os cuidados pré-concepcionais, o cuidado pré-natal nas gravidezes subsequentes, então, por exemplo, se foi uma pré-eclâmpsia, fazer as profilaxias, se teve diabetes gestacional, fazer com que ela engravide numa condição clínica mais favorável, o cuidado no parto e nascimento e o suporte contínuo logo após o nascimento, inclusive porque as questões de saúde mental podem aparecer, a depressão pós-parto pode aparecer, inclusive, depois de um bebê saudável, quando existe a experiência do luto anterior, né? Então, aqui, só, de novo, falar do profissional do luto, que pode ajudar muito nesse processo, e cuidado com o que a gente fala, né? Então, as enfermeiras se despedindo de mim na sala de cirurgia diziam, calma, ano que vem você volta para um parto feliz. Então, na verdade, a gente não pode falar, é melhor ficar quieto, né? A inovação aí no que dizer diante do luto é o silêncio, é a gente mais ouvir do que falar, né? Então, não falar foi melhor assim, já pensou se nasce com problema, você é nova, daqui a pouco você engravida de novo. Será que não foi porque você esperou 42 semanas? Porque você transou grávida, né? Ou porque você tomou tal remédio, né? Não falar nada que envolva religião ou espiritualidade, a não ser que você entenda que aquela pessoa está aberta a essa negociação, né? A gente tem que respeitar as pessoas que também não têm fé, que também são agnósticas, que também não acreditam em Deus. Então, cuidado com essas falas, tá? Essas pessoas são a minoria na nossa população, mas elas podem realmente, a gente pode estar diante de um atendimento dessas pessoas, a gente também tem que respeitar, né? Deus sabe o que faz, Deus tira para dar outro melhor, então, cuidado. É lógico, se eventualmente você percebe que você tem uma religião que é a mesma religião dessa pessoa e você acha que tem abertura para falar sobre religião, também é uma forma de ajudar no processo do luto. Só cuidado de falar de religião e de Deus sem perguntar qual que é a opinião das pessoas a respeito disso, tá? Lembrar que a gente precisa pensar em depressão pós-parto, em depressão mesmo maior, quando o enlutado não consegue se afastar do luto e não consegue retomar a vida dele, quando não se aproxima do luto ou segue como se nada tivesse acontecido, surgimento de sintomas que pioram a cada dia, né? Então, lembrar que o luto pode desencadear doenças prévias psiquiátricas, então a gente precisa acompanhar. E quando a qualidade de vida da pessoa não melhora, a gente também precisa referendar, muitas vezes as pessoas precisam de um acompanhamento psiquiátrico, inclusive com o uso de medicações, né? O apoio ao luto deve ser fornecido ao longo de todo o processo e deve seguir durante a morte do bebê e até o período após a morte. E aqui fica o contato da Elo, quem quiser ter contato com esse nosso livro, é a Elo que disponibiliza esse livro para vocês, e esse artigo está disponível, do ponto de vista técnico, é um artigo que a gente consegue recomendar aí para começar a falar sobre os protocolos de luto para suas instituições. Pais enlutados nunca se esquecerão da compreensão, do respeito, do calor e da cordialidade que receberam dos profissionais e cuidadores. Essa lembrança pode se tornar tão duradoura e importante como todas as outras memórias de sua gravidez perdida ou da breve vida do seu bebê. Então, o objetivo da gente como profissionais de saúde é melhorar a experiência do luto, né? E não traumatizar mais essas pessoas através de medidas que são inadequadas dentro desse contexto, tá bom? É só isso, gente. Professora, muito obrigada. Temos várias participações no chat. Dizer que não é fácil, né, assistir uma aula dessa, e quanto a gente precisa refletir enquanto profissional, enquanto gestor, e é muito, não é a primeira vez que eu te ouço, mas cada vez você traz uma segurança, traz uma tranquilidade, e o quanto a gente precisa frear a nossa adrenalina no dia a dia, né? Porque para a gente trabalhar com a questão do luto, quanto você precisa olhar para o outro, ter empatia pelo outro, e isso
reflete que nós precisamos ter tempo. E o quanto, como gestores, para delinear essas ações, a gente precisa moldar os profissionais para que eles consigam ter esse olhar singular, porque é muito singular, né, professora? Cada paciente que você atende tem uma história de vida, tem uma história para você fazer aí um tratamento singular, né? Uma proposta terapêutica que seja singular a esse caso. Então, muito obrigada mais uma vez. Sheila, você quer abrir o microfone e falar? Bom, eu vou ler. A Sheila é enfermeira. E quando você é profissional da saúde e perde um bebê, e os outros acham que tudo bem, porque você já sabe. Como tudo acontece necessariamente, o sofrimento seria menor. E aí vieram, né, as colocações por essa frase. Eu não sei se ela passou por isso, mas a Juliette concordou, falou que é uma ótima colocação. E a doutora Mônica, sinto muito, na verdade é uma grande dificuldade da equipe lidar com esse processo. Mas o impacto para a pessoa que sofreu a perda deve ser horrível. Não se sentir acolhida, ser colocada na obrigação de ser profissional, quando ali você é paciente, não é fácil. Lamento muito e desejo que essa pessoa tenha conseguido superar na medida do possível. A Sheila, deixa eu ver se ela falou. Não falou. Você quer comentar, professora? Eu posso continuar? Não, eu acho que essa situação, como eu falei, né, a perda, principalmente a perda inicial, né, dos abortamentos espontâneos, ela é muito frequente, então é muito, muito comum que profissionais de saúde também passem por essa experiência, né? E aí, essa profissional de saúde sabe melhor do que ninguém o que faltou no atendimento dela, porque ela tem esse olhar técnico também. E aí, às vezes, a gente se surpreende com começar a discutir sobre isso e ver que realmente existem alternativas, né? Existem formas que a gente pode abordar, e vocês vejam que nada do que eu falei aqui envolve tecnologia dura, altos investimentos, a gente está falando, na verdade, de um treinamento de equipe, né? E de alguns recursos de privacidade, né? Alguns recursos. Essa questão, por exemplo, da caixa de memórias, eu vou me permitir fazer uma comparação um pouco esdrúxula com vocês, mas isso não é rotina, não existe isso em maternidade normal, a não ser que realmente seja uma maternidade que tenha feito essa discussão, como tem algumas maternidades aqui na nossa região, que acabaram fazendo essa discussão conosco, que acabaram realmente incorporando essas práticas, mas de forma geral, não existe nenhuma recordação que essa família vai levar para casa desse bebê que morreu, né? Muitas vezes ela não foi privada, inclusive, desse contato pele a pele imediato, enfim. E eu, assim, de novo, é uma comparação esdrúxula, mas eu queria trazer isso porque eu acho que realmente essas situações, elas dão um chacoalhão na gente. Eu perdi uma cachorra há 3 semanas, né? Uma cachorra muito querida, que teve um câncer horroroso, uma cachorra jovem. E quando eu fui embora do hospital veterinário, depois que ela tinha morrido, eu recebi do hospital veterinário uma caixa de memórias, né? Então, vejam que o atendimento num hospital veterinário foi mais adequado. Eu recebi um atendimento como cuidadora, tutora de uma cachorra, melhor do que o atendimento que a maioria, esmagadora maioria das pessoas que têm perdas dos seus bebês recebem nas nossas maternidades. Eu recebi um envelopinho com a impressão plantar da minha cachorra, com um chumacinho de pelo dela, com uma cartinha da equipe dizendo o quanto ela tinha sido bem cuidada, o quanto ela tinha sido amada, e papapá, papapá. Então, vocês vejam como a gente está à distância, luz, de procedimentos que em medicina veterinária já são flash, né? Olha que combinação esdrúxula que eu estou fazendo. Mas, para mim, foi extremamente chocante, como profissional de luto, saber que a maternidade da minha cidade não oferece isso para as gestantes, né? E, na verdade, eu recebi isso no hospital veterinário. Tá? Então, de novo, o que a gente tem para fazer é muito simples, né? E, de novo, é muito difícil atender um luto gestacional.
É muito difícil, principalmente porque a gente recebe nas nossas instituições a curva de rio que veio do atendimento da atenção primária, né? Então, a atenção primária, não estou desmerecendo de forma nenhuma a atenção primária, mas tudo aquilo que que não foi atendido adequadamente na atenção primária vai chegar na atenção institucional e a gente vai ser responsabilizado e culpabilizado pelo desfecho final, se esse desfecho foi negativo. E aí, quando a gente tem que comunicar essa perda, quando a gente tem que comunicar essa situação de morbidade grave ou de morte, o primeiro impacto realmente da família é dizer, mas por que não foi feito isso antes? E a gente faz, não tenho nada com isso. Essa é a nossa primeira reação. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender que na hora que eles verbalizam a revolta, que eles fazem a responsabilização, é uma forma deles viverem o luto deles. E a gente tem que acolher essas queixas, por mais que isso nos doa na alma, né? E, de novo, se a gente viveu uma experiência de perda, se a gente consegue ter um laço empático com essas pessoas, muitas vezes a gente vai, inclusive, ser mais incisivo na discussão, e não o contrário, né? Então, a gente tem que se policiar, a gente tem que ter um protocolo técnico, de fluxograma mesmo, o que dizer, o que falar. 1, 2 vezes que a gente segue o protocolo, aquilo entra no automático e a gente vai ter cada vez mais tranquilidade de lidar com isso. Então, a minha proposta para vocês é essa. Reúnam-se como equipe institucional, né? Em qualquer nível de atenção, seja atenção primária, seja atenção especializada, né? Hospitalar. A gente vai, na verdade, reunir e criar a nossa estratégia. O que é possível dentro da nossa realidade? Nós atendemos agora, essa semana, um caso de um óbito fetal intraútero ou de um bebê que morreu intraparto ou um bebê que morreu logo depois do parto. Vamos sentar como equipe e discutir como é que foi esse atendimento, o que foi legal, o que não foi legal, como é que a gente pode melhorar isso num momento futuro. Então, são coisas realmente da gente pactuar, né? Existe uma linha de cuidado desenhadinha. Vamos pactuar dentro da nossa instituição e aí a gente vai ter experiências cada vez mais positivas dessa situação tão negativa que é a morte em obstetrícia, né? Que é o que a gente tenta evitar fazendo o cuidado que a gente faz. Eu quero acrescentar à sua fala o quanto a vigilância da morbimortalidade entra nessa fatia aí da importância da discussão dos casos e para as proposições, as recomendações para que novos casos não voltem a ocorrer. Trazendo aí isso para o nicho das mortes evitáveis, que é isso que a professora Carla está colocando, a bomba sempre vai estourar na área hospitalar. Né? E óbvio que tem casos que não entram na fatia dos evitáveis, mas o quanto nós, enquanto vigilantes, podemos acionar essa rede, porque nós estamos falando de uma rede, né? E tem um caminhar aí dessa gestante, desses usuários que estão no ciclo gravídico e puerperal, e o quanto as ações têm que ser direcionadas pensando aí na saúde reprodutiva de todos os indivíduos que podem se inserir nessa questão de gestação, parto e puerpério. Então, isso nos convoca também a pensar nessas questões que a professora colocou para nós e, para além disso, como é que nós atuamos como gestores aí nessa questão da vigilância. Agora, nós temos a Gladys, que disse, quanta humanização frente a tanta dor, que bacana que seria se os serviços de maternidade seguissem alguma dessas ideias. Doutora Mônica, me recordo de uma perda fetal, onde perguntei se a mãe gostaria de pegar a criança no colo. Era uma gestação a termo, muito desejada e com pré-natal cuidadoso. Ela aceitou e apenas eu fiquei ao lado dela após a reanimação e notícia. Ela contava todos os sonhos e como foi desejado. Foi impossível conter as lágrimas. A equipe depois retornou e o olhar e julgamento que eu não era forte. Respondi que ser forte, suportar e apoiar a mãe em seu sofrimento, isso foi antes dos anos 2000. Estava recém-saída da residência, mas sempre tive esse olhar. Muito bom esse avanço no cuidado humanizado alcançado nos episódios de perda.
A Mônica é uma médica neonatologista que trabalha muito com as questões de humanização. Você quer abrir o microfone, doutora Mônica? Oi, boa tarde. Eu até estava tentando lembrar que eu tive uma experiência em 96, eu estava na residência de NEL, quando eu tive que viajar para minha terra natal, Aracaju, com minha irmã internada numa UTI. E a recepção foi desastrosa, porque a médica não me deixou entrar, não foi na porta, não me deu nenhuma satisfação, não conversou comigo. Foi assim um choque muito grande ter sido tratada de forma tão desrespeitosa. E acho que isso marcou a minha trajetória, sabe? De como é que a gente lida com essas situações, que é difícil para o profissional, mas que a gente precisa ter respeito, né, pelo paciente. Então, né, se já tinha um olhar humanizado, né, essa experiência pessoal, né, de não reproduzir nada que se assemelhasse a esse profissional, foi a minha decisão ali. Então, acho que, né, toda a minha trajetória, eu lembro de, às vezes, eu era diarista num serviço, e às vezes tinha óbito que ocorria, e eu às vezes ficava esperando a família chegar para dar a notícia, porque assim, eu era diarista do serviço, era comigo que ela tinha vínculo, e um plantonista dá a notícia, eu saberia que a família não, até por algumas experiências que eu vi, a família não ia se sentir respeitada, e assim, o modo como você dá a notícia traduz para a família o respeito que você teve com o paciente. Então, às vezes, eu cheguei a ficar 2 horas esperando a família chegar para poder dar a notícia, como última forma de, né, de cuidado ali por aquele bebê. Acho que é isso. Desculpe a emoção aqui. Querida. Jaqueline Amaral, também enfermeira. É importante que a equipe entenda também que a dor naquele momento é daquela família. Mesmo sendo uma situação delicada, a equipe precisa estar ali para prestar a melhor assistência, sendo sensível e acolhendo as pessoas envolvidas. Não colocar a dor própria na frente da dor da família. Várias parabenizações. Doroti Alves, achei ótimo essas informações, porque nós nos deparamos com essas situações aqui na Unidade Básica de Saúde. Geralda é articuladora da atenção primária do Grande ABC. Parabéns pela aula, obrigada por todas as palavras. Achei bem importante você dizer sobre o respeito à espiritualidade. Na maioria das vezes isso não acontece. Comentários sobre Deus trazem mais sofrimento às pessoas agnósticas. A abordagem do luto. Juliette Gutierrez, de São João da Boa Vista. Uma amiga do coração, paciente também, após muito tentar, com perdas horríveis em todas as etapas, na gestação, no parto, enfim, ela conseguiu seu bebê arco-íris. Jaqueline Amaral, a ideia da caixinha de lembranças é incrível, sempre que possível procuramos realizar aqui na instituição. Ela trabalha no Hospital Geral de Guarulhos. Colocamos a impressão plantar, mecha de cabelo, a roupinha que a família entrega, pulseira de identificação e cartinha escrita pela equipe. Adriana, só fazer uma observação. O bebê arco-íris, gente, é o bebê que vive depois de uma gestação em que houve uma perda, tá? Então, isso vamos dizer assim, um jargão muito comum, né? Vocês vão ver sempre, esse é meu bebê arco-íris, que significa, quando ela fala que é o bebê arco-íris, é o bebê que ela teve depois de ter tido uma perda, tá? Isso é bem comum. Shirley e doutora Lúcia. A aula representou a experiência em vivência na vida pessoal. Uma perda com gestação de 8 semanas, posso dizer que nada que as pessoas falam pode consolar a perda. O melhor é não falar. Às vezes pode doer mais quando tentam consolar. Mas o atendimento respeitoso, humanizado, pode ajudar na elaboração da perda. A última perda, fizemos a digital plantar do bebê, o pai fez uma tatuagem depois.
a Sheila. Estamos lidando com um caso de óbito fetal sequencial. Mãe que não consegue seguir a gestação. Sexta tentativa, a equipe está perdida em como agir, orientar, enfim. Acho que é um pedido de socorro, professora. Na verdade, precisa investigar, né? Se mais do que 3 perdas consecutivas, tem que investigar, né? Tem várias causas que podem estar associadas, então, antes dela engravidar de novo, tem que fazer uma boa propedêutica aí com exames complementares, né? Para ver se ela não tem uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, alguma questão genética também, então fazer cariótipo, tem bastante exame para fazer aí para investigar, né? Pessoal, alguém quer abrir o microfone para trazer experiências ou perguntas para a professora? Então, ela disse que eles estão investigando e até agora tudo sem alterações. Mais alguém? Mais ninguém? Então, eu vou finalizar nosso fórum. Vou agradecer e passar as considerações finais para a professora. Em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal, agradecer esse tema de extrema relevância que não cessa aqui, que possamos sair dessa aula que tivemos hoje e levar esse movimento, essa provocação para olhar para como se comporta, né, a assistência, nossos profissionais dentro da nossa área de gestão, seja ela na atenção primária, na rede especializada, na rede hospitalar, mas o quanto esse cuidado precisa ser individualizado, direcionado, com vários materiais aí de suporte que a professora apresentou, junto com o certificado eu vou encaminhar o telefone da professora Heloísa, o nome do livro, tudo certinho, tá bom? Para vocês acessarem. Eu sei que nós já tivemos fórum com a professora Heloísa, com a professora Carla, e muitos hospitais e regiões adquiriram o livro, implantaram os protocolos nos seus DRS. Então, que vocês possam fazer isso também, que é o intuito deste fórum, que traz aí esse alinhamento de experiência, que traz a proposta de matriciamento para a nossa rede de atenção materna. Agradecer os que ficaram conosco hoje, chegamos a 100 pontos de participação. E, mais uma vez, muito obrigada, professora, suas considerações finais. Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e reforçar a questão de que o que a gente precisa para ter um protocolo de atendimento à perda gestacional, ao luto perinatal, na verdade, o treinamento e a sensibilização da equipe, né? Então, o investimento, na verdade, no trabalho em equipe. Sensibilizar gestores, sem dúvida, né? Alguém colocou no chat. Mas mesmo as questões que envolvem investimento, elas são um investimento muito baixo para as instituições, né? Então, acredito que esse não seja realmente um empecilho. Se houver uma demanda da instituição, eu acredito que, dos profissionais da instituição, eu acredito que essa demanda vai ser atendida, porque a instituição também tem interesse que a sua clientela seja bem atendida, né? Que haja satisfação dos usuários do sistema de saúde com o atendimento, tá? Então, fica à disposição e eu recomendo realmente que vocês vejam o artigo do protocolo, que eu acho que para a instituição é o mais completo, né? Embora o livro também seja uma ferramenta interessante, tá bom? Fico à disposição, Adriana. Obrigada, professora. Esperamos vê-la novamente nesse fórum. Até a próxima. Ótima semana, pessoal. Tchau.